Bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui então para mais uma semana de aula, né? Essa semana um pouquinho diferente por conta dos nossos processos avaliativos. Então, pessoal, preparei para vocês a nossa aula de revisão referente ao capítulo 3, diferentes formas de classificar aí os países, certo? A página 33, a partir da página 33, vocês podem encontrar esse material. O conteúdo ele foi trabalhado pela professora Adriane, mas a revisão aí está sendo então comigo, professora Rafaele. Espero que vocês possam aproveitar aí bastante. Assistam também os vídeos referente à aula da professora Adriane, que ela já encaminhou para vocês. Postei para vocês lá no grupo, né? Qual seria ali os conteúdos da abordagem da nossa avaliação de sexta-feira. A abertura do capítulo vem fazendo ali alguns questionamentos, né? E esses questionamentos a gente tem ali a participação de vários países do mundo durante o período da Guerra Fria. Alguns países participaram de forma direta, outros países participaram de forma um pouco mais indireta. E durante esse período nós tivemos vários conflitos. E dentro desses vários conflitos que aconteceram, acabou aí marcando, né, cada período então do contexto histórico da nossa humanidade em si. No dia 8 de maio, então, nesse mês de maio, né, comemorado o Dia Mundial ali em memória das pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, em torno de 60 milhões de pessoas envolvendo, então, civis e militares, acabaram ali contribuindo, né, para esse aumento, para um período de crise que nós tivemos mais sangrento da nossa humanidade. De um lado, a gente observa aqui características de um país que ele é capitalista, né? Do outro lado, nós observamos então o país com cunho socialista. E foi esse aí uma característica durante o mundo bipolar que presenciou aí boa parte do nosso planeta em si, tá? Então, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi um dos acontecimentos de maior impacto da história da humanidade, como eu já mencionei, né? Durante os 6 anos em que ela transcorreu, entre 1939 até o ano de 1945, o mundo ele se transformou ali de várias formas, em vários aspectos, em vários âmbitos, né? No plano econômico e também na questão das delimitações geográficas em si, tá? Houve, então, a polarização do mundo no período da Guerra Fria, tá? Durante o período da Guerra Fria, houve a polarização do mundo em dois blocos. E esses dois blocos tinham características políticas e militares, né? E aí, de um lado, nós temos, então, os Estados Unidos, com uma superpotência capitalista. Do outro lado, nós vamos ter a antiga URSS, né? A antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É uma potência socialista, em ambos os lados, armamentos com tecnologia nuclear que poderiam causar ali sérios danos a toda a nossa humanidade. Então, o mundo ele fica dividido com essa característica bipolar, né? Criando aí, então, todos os diversos conflitos no período chamado de Guerra Fria, certo? Ao final de contas, nós já mencionamos isso aqui em uma aula anterior, nenhum tiro ele foi diretamente disparado, né, entre os dois lados, mas esse conflito ele existia, o que justifica então esse chamado aí o nome, né, de Guerra Fria. Por isso a gente tem essa denominação de Guerra Fria em si. Então, de lado, nós temos os países com cunho ideológico, com características socialistas, né? Eles começam, então, ali a ter esse olhar um pouco mais voltado para os avanços tecnológicos, e aí ocorre, por exemplo, o envio do primeiro ser vivo ao espaço, com características, né, ideológicas socialistas, ocorre o envio do primeiro homem ao espaço, dos satélites, né, o Sputnik ali, foi um dos primeiros satélites enviados então, ao espaço, e em contrapartida, nós vamos ter, então, os Estados Unidos, com característica, então, totalmente capitalista, de cunho ideológico capitalista, e nesse contexto a gente vai ter, então, ali o primeiro homem a pisar a Lua, né? Então, aí a gente já observa, não houve um conflito direto, não houve um conflito bélico em si, mas aconteceu, então, esse enfrentamento ali, né, de característica ideológica em si, tecnológica, militar e política, tá?
E aí, o ano de 1985, um período bem posterior ali à Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter, então, Michael Gorbachev, né? Ele assume a liderança da União Soviética, ele dá início a um processo de abertura política e econômica do regime, né? Chamada, então, respectivamente, ali de Perestroika e Glasnost, tá? Então, é um período aí marcado, então, por esse que ele vai assumir essa liderança, né? Vai dar essa abertura um pouco mais política, essa abertura um pouco mais econômica, né? E ele vai ali tentar, então, construir essas características. Só que isso vai acabar gerando ali essas reformas dentro da característica socialista, vai contribuir então para a diminuição ali da tensão entre o bloco capitalista e União Soviética, né? E consequentemente vai resultar no fim desse período, certo? E aí a gente vai entender, a partir de agora, né, a partir desses slides, nós vamos entender os vários conflitos que aconteceram dentro dos moldes, dentro das características, então, da Guerra Fria. Tá? A primeira delas ali, a gente vai entender, então, a construção do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi um produto da Guerra Fria, foi exatamente pelo enfraquecimento desse conflito político e ideológico que ele ruiu, né? Sua construção foi uma consequência da divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, derrotada, né? A Alemanha foi ocupada por tropas de 4 países: França, Reino Unido, Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então, eles acabam invadindo o território alemão e vai dar, então, essa consequência, então, dessa divisão do território alemão em si, ok? Essa ocupação, ela foi ali determinante para o futuro alemão, uma vez que as zonas ocupadas por franceses, britânicos e norte-americanos ficaram sob a influência capitalista. Uma vez que o território foi invadido por esses países, né, eles acabaram ficando sob a influência capitalista. E a parte ocupada pelos soviéticos ficou, então, sob a influência socialista em si. E aí a gente vai ter, né? Isso fez com que a Alemanha fosse dividida em 2 nações, e o que também aconteceu com o Vietnã e com a Coreia. Então, o território alemão ele acabou ficando dividido ali entre essas 2 nações, uma sofrendo influência capitalista e a outra sofrendo, então, influência diretamente socialista. O que não foi diferente com o Vietnã e com a Coreia também, tá? Aí criou-se, então, né, a República Federal da Alemanha, RFA, que era chamada, então, de Alemanha Ocidental, tinha capital em Berlim Ocidental, que era aliada então aos Estados Unidos, né? Do outro lado, nós vamos ter a República Democrática, República Democrática Alemã, né? Com característica ali da RDA, por sua vez, era conhecida como Alemanha Oriental, tinha capital em Berlim Oriental e era aliada à União Soviética. Essa divisão da Alemanha foi uma das grandes marcas da Guerra Fria. Então, a construção do Muro de Berlim em território alemão acabou aí marcando um contexto histórico, né, do período da Guerra Fria em si. E aí nós temos o questionamento: por que é que esse muro aí ele foi derrubado, né? Então, a queda do Muro de Berlim vai se relacionar diretamente com a desintegração do bloco e das nações socialistas do leste europeu, né? Vai ocorrendo, então, essa desintegração desse bloco e vai gerando, então, essa característica aí, né? Dessas nações que elas vão, aos poucos, se desintegrando. A década de 1980 foi marcada pela crise do bloco socialista. Em geral, a situação não foi ali diferente para a Alemanha Oriental, né? Então, vai acontecer também ali umas influências diretamente na Alemanha Oriental em si. O grande foco da crise era a economia ruim do país e a situação de vida dura da grande maioria da população. Então, durante esse período, vai acontecendo ali diversas situações por conta da desintegração dos blocos, com isso vai gerando, então, uma economia ruim, né? E isso a população vai sofrendo, então, as suas consequências, tá? E aí a gente vai ter, então, por conta dessas consequências, dessa desintegração do bloco em si, crise econômica enfrentada pela Alemanha Oriental, então isso acaba acontecendo uma crise econômica interna, a população, né, vai tendo ali uma falta de liberdade, então nós temos falta de liberdade existente no bloco comunista, eleição de um governo não comunista na Polônia, então isso acaba influenciando diretamente também para que isso ocorra, e começa, então, a abertura das fronteiras na Hungria. Todos esses fatores aqui, eles vão influenciar diretamente aí
na desintegração, né, na derrubada desse muro de Berlim em si, ok? Continuamos, né? Esse slide já até postei para vocês em uma outra aula. Então, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, o mundo polarizado começou a ruir. Com a derrubada de Gorbachev, nós já mencionamos também. Em 1991, o regime soviético chegou ao seu fim, né? 30 anos depois de criada, a cortina de ferro se abriu definitivamente. Então, acontece ali o período de abertura, né? A gente vê a população aqui lutando ali pelos seus direitos e tudo mais, né? Querendo o fim dessa divisão através do mundo, certo? Um outro conflito que acabou acontecendo, então, dentro do contexto da Guerra Fria em si. Então, nós temos a Guerra do Vietnã. O que foi a Guerra do Vietnã, né? A Guerra do Vietnã aconteceu entre 1959 e 1975 e foi um conflito entre os dois governos estabelecidos, né? Que lutavam pela unificação do país sob a sua liderança, então. O conflito no Vietnã iniciou-se poucos anos depois de um primeiro conflito ter encerrado, né, a Guerra da Indochina. Então, tinha se encerrado a Guerra da Indochina e logo depois ali acabou se dando início, então, à Guerra do Vietnã, certo? E o que foi, então, qual foi o principal fator motivador pela ocorrência, então, da Guerra do Vietnã em si? A Guerra do Vietnã, o conflito foi motivado pela intenção do governo norte-americano de impedir a expansão do comunismo no sudeste asiático, né? Então, nós temos ali esse principal fator acontecendo. Por que é que vai acontecer a Guerra do Vietnã? Porque o governo norte-americano ele queria, na verdade, impedir essa expansão do comunismo. Onde? No Sudeste Asiático, ok? Continuemos, né, no próximo aí. Tem a parte do material de vocês que vai tratar a respeito da descolonização da África e da Ásia. E como é que a gente pode abordar, então, em resumo, como é que aconteceu esse processo de descolonização? Ocorreu de forma muito violenta e ocorreu de forma pacífica, né? Em algumas localidades, obviamente, alguns países enfrentaram ali a questão da violência e outros países acabou ocorrendo ali de forma pacífica. Por que de forma pacífica? Porque quando se perdeu, então, toda aquela intenção de colonizar, de manter ali todo um processo de colonização, os próprios países eles foram ali deixando essas áreas. Por isso que fala que ocorreu, então, de forma pacífica, diferente de outras áreas que ocorreram, então, de forma violenta, tá? Então, o continente africano em si, ele foi colônia, né, de potências europeias até a segunda metade do século XX. A sua independência se deu pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Europa entre 1939 e 1945. Um acontecimento que envolveu muitos países, dentre eles nações europeias, que detinham territórios de exploração no continente africano e no continente asiático em si. Após o conflito, a Europa ficou bastante debilitada no âmbito político e econômico. O enfraquecimento das nações fez ressurgir movimentos de luta pela independência de todas as colônias africanas. E o mesmo estava acontecendo, então, no continente asiático. Pergunta, né? Se nós fôssemos aí responder como é que aconteceu o processo de descolonização no continente africano e no continente asiático. Nós podemos falar que aconteceu de forma pacífica, né, por conta ali dos próprios países se acharem no direito de sair, de deixar essas áreas de exploração, e em algumas áreas ele vai acontecer sim os conflitos aí que a gente fala dessa luta pela independência das colônias africanas, ocorrendo então de forma violenta, ok? Próximo, doutrina Bush, né? Presidente aí estadunidense, ele vai acabar criando ali uma doutrina, e dentro dessa doutrina em si, ele vai então ali tentar, né, colocar aquilo que ele imaginava que fosse funcionar dentro desse período da Guerra Fria, né? Então essa ideologia privilegiava a guerra preventiva, o combate ao terrorismo e a livre circulação de capitais. Então, no pensamento dele, né, o ideal seria que se antes de qualquer situação pudesse se combater o terrorismo, pudesse entrar nesse enfrentamento. Então, essa ideologia ela vai privilegiar diretamente uma guerra preventiva. Se você apresenta como país características de terrorismo, sim, nós iremos te atacar
para evitar que você possa fazer com que nos causar prejuízos futuros e etc. Tá? Então, e também a livre circulação de capitais por todas as nações aí envolvidas, ok? Próximo, crise dos mísseis. Então, nós temos a crise dos mísseis, né, que ocorreu ali em 1962. O episódio chamado de Crise dos Mísseis de 1962 refere-se aos 13 dias de impasse entre os Estados Unidos e a União Soviética em outubro de 62, devido à instalação de mísseis nucleares soviéticos na ilha caribenha de Cuba. No ano de 1959, o movimento revolucionário derrubou o ditador cubano Fulgêncio Batista, instalando no país um governo socialista liderado então por Fidel Castro. O mundo vivia então a polarização entre os blocos comunistas e capitalistas, liderados respectivamente então pela União Soviética e os Estados Unidos, que era a chamada Guerra Fria, que a gente já mencionou, né, várias e várias vezes. E aí, o que aconteceu então? O que é que vai acontecer na chamada crise dos mísseis, né? Houve a descoberta pelos Estados Unidos dos trabalhos de instalação de armas nucleares da União Soviética em si, em Cuba, né? Armas nucleares soviéticas na ilha caribenha de Cuba. Esse é o retrato, então, da crise dos mísseis, tá? Em 1962. E aí, pessoal, a gente, já para finalizar a nossa aula, nós vamos encontrar, então, este mundo com uma característica que é totalmente bipolar, né? De um lado o socialismo, do outro lado o capitalismo, e com o fim ali das características da antiga União Soviética, né? Com a chegada ali, com a derrubada das características do socialismo, que estavam em algumas localidades do continente europeu, né, em si. Então, o que vai acontecer? A expansão do capitalismo, né? Ao final desse mundo bipolar, ocorre então essa expansão do capitalismo. E com isso, quais são as consequências, né? Vai gerar então crescimento populacional urbano, isso vai acontecer nas diversas localidades, né, afora aí do mundo, ampliação das atividades industriais por conta do capitalismo, mudança no sistema trabalhista, então vai mudar toda a forma ali do sistema trabalhista e centralização da política em si, ok? Essas são as características que nós temos ao final do mundo bipolar, colocado ali para vocês, no material de vocês também, como uma nova ordem mundial, né? E aí a gente deixa essa característica ali bipolar para passar por um mundo multipolar, né? E cada país ali vai se associando e vai seguindo, então, os seus apoios em si. Beleza, gente? Então, muito obrigada. Essa foi a nossa aula de revisão. Estamos aí juntos por um sonho. Espero que vocês possam estudar, né? Essa é uma aula de revisão, mas nada impede que vocês acessem as aulas da professora Adriane também, para recapitular aí tudo que foi falado, ok? Muito obrigada, pessoal. Até breve.